corações. Senhor, fala com nós, Senhor. Que todo aquele que entrou aqui, Senhor, aflito, triste, angustiado, Senhor, com algum problema, Senhor, possa ser alcançado por aquele que tem o poder de transformar as nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor encontre em nós disponibilidade a ouvir, entender, Senhor, e aceitar a Tua palavra. Que, Senhor, é santo e é poderosa, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Saúde todos com a paz do Senhor, amém? Podem se assentar. Primeiramente, prazer, meu nome é João, eu sou da congregação da Bento, do distrito 2, e eu vim, em nome do líder e irmão Enéas, poder compartilhar com vocês uma palavra, e já quero agradecer a vida do irmão Lucas, a vida do pastor Tiago, que está lá atrás, pela confiança, né? Eu nunca vim aqui, é tudo novidade para mim, e eu agradeço a todos pela contribuição, pela atenção que vocês podem me dar. Gostei muito do lugar, gostei muito do ambiente. Eu sei que aqui deve ser um lugar onde os irmãos oram muito, né? E têm um coração faminto por Jesus. Irmãos, vamos se levantar. Queria convidar vocês a se pôr de pé para lermos uma palavra que está lá em Atos, capítulo 2, versículo 42. Atos, lá do Novo Testamento, depois dos Evangelhos, o livro de Atos, capítulo 2, versículo 42, até o 47. Vamos falar um pouco hoje sobre Atos 2, 42. Falar um pouco hoje sobre a igreja, fala sobre seus fundamentos e como que uma igreja ela permanece mesmo em momentos difíceis, mesmo em momentos de frieza espiritual. Irmãos, vamos lá ler então em Atos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém. Podem se assentar. Irmãos, Atos 2 é um capítulo muito conhecido para nós, né? Nós que somos pentecostais. Eu acho que é uma das histórias mais famosas e que a gente mais, talvez, clama de poder viver um gostinho daquilo que a igreja estava vivendo naquele capítulo, que é o capítulo do Pentecostes, né? Tem música, tem louvor, tem vigília, dia dos dois. Aí a gente vai de tudo um pouco para que a gente possa viver um pouco daquilo que os apóstolos e aqueles irmãos estavam vivendo no Pentecostes, né? O derramamento do Espírito, as línguas estranhas, 3.000 almas sendo salvas pelo nome do Senhor. Ali era o momento em que a igreja estava nascendo. Era como se fossem os primeiros passos dessa criança, desse bebê que se chama igreja, que o Senhor Jesus nos fundamentou. Mas uma questão é que a gente está muito focado somente nos primeiros versículos de Atos 2 e a gente esquece todo o resto. A gente está acostumado a ler sobre o Pentecostes, mas a gente para de ler a Bíblia, a gente fecha a nossa Bíblia quando a gente vai ler depois do Pentecostes, o que acontece depois. E é sobre isso que o versículo 42 ele começa a falar. Que depois de Pentecostes, depois que a multidão se dispersou, depois que as línguas estranhas acabaram por um momento, depois que o pregador Pedro foi para casa descansar, não tinha mais barulho, não tinha mais emoção, não
não tinha dopamina. Dopamina, para alguns que não sabem, é o hormônio que traz felicidade, que traz empolgação. Quando a dopamina acabou, somente 4 coisas perseveraram na igreja. Somente 4 coisas fizeram que a igreja do Senhor pudesse perseverar. Porque é muito fácil. Nós, como igreja, a gente vinha aqui no culto, a gente fazia boas ações, a gente viveu o Evangelho. Somente quando tem um louvor alto, somente quando tem gritaria, somente quando o Espírito Santo vem e a gente sente uma vontade de adorar Ele de todo o coração. Mas quando o louvor acaba, quando tudo isso volta para um silêncio, o que tem feito a gente permanecer no Senhor? O que tem feito a igreja continuar viva? E eu queria falar com vocês sobre isso, porque quando nós lemos Atos 2:42 e vemos todas essas maravilhas de irmãos ajudando outros irmãos em necessidade, pessoas sendo curadas, a gente se vê muito distante, né? A gente olha para esse capítulo e a gente sente como se não fosse a gente, como se não fosse a igreja de hoje em dia. A gente olha para esses irmãos, para esses crentes, e a gente pensa, nossa, os caras são super-heróis, os caras são os top. Alguma coisa tinha a mais, alguma unção. Porque não é possível. As pessoas falavam na Bíblia que Pedro passava e a sombra dele curava. E hoje em dia a gente não vê mais. A gente vê irmãos vendendo tudo que eles tinham para poder ajudar os necessitados. E hoje a gente olha para o dia de hoje, a gente vê tanta pobreza, tanta dificuldade. E cadê Deus? Cadê o Evangelho? Cadê a igreja? O que a igreja tem feito no mundo atual? Parece que a gente não consegue se reconhecer mais como igreja, como aqui em Atos. Sabe, tem uma história bem interessante sobre isso, que eu queria trazer. Houve uma banda bem conhecida nos anos 60, por aí, Pink Floyd, se alguns não conhecem. Pink Floyd foi uma banda de rock e o fundador dela, o Syd Barrett, era um cara muito gênio na música. Foi ele que compôs a maior parte das músicas do Pink Floyd. E eles viveram o seu auge, né? E ele era um cara muito criativo. Só que com o tempo, o Syd, o fundador do Pink Floyd, ele começou a se afundar em drogas, em LSD, e essas drogas, essa vida foi corroendo. Somente os irmãos que tiveram alguma experiência com isso, ou conhecem alguém que viveu isso, sabem o quão triste é uma pessoa que se afunda nesse tipo de vício. E o Syd, ele se afundou num nível, ele se corroeu ao ponto de que ele não conseguia mais fazer os shows. Em alguns shows dá para ver em gravações que ele simplesmente para e ele não continua cantando. Ele olha para o nada. Syd foi diagnosticado com esquizofrenia. E o ápice chega quando, em 1968, ele tem que ser expulso da banda, porque não tinha como continuar com ele na banda. Anos se passam, Pink Floyd é o auge que ele é, e durante uma das gravações tinha um novo álbum que eles estavam fazendo, um álbum que se chama Queria Que Você Estivesse Aqui. Era um álbum de saudade da banda, pelo Syd, porque eles não eram somente uma banda, eles eram amigos, e eles sentiam saudade do Syd. Durante as gravações dessa música, um homem entra no estúdio deles, um homem misterioso, nem sabe como é que ele entrou lá, afinal de contas. E eles não deram muita bola, sabe? Mas quando eles terminaram as gravações e eles foram olhar para aquele homem, era um homem acima do peso, um homem com pouco cabelo, com sobrancelhas raspadas, um olho vazio, olheiras. Era um homem realmente destruído. E eles demoram minutos para entender quem era aquele homem, afinal de contas. E quando eles entenderam, irmão, é o Syd. Todos eles entram em pranto, porque eles não conseguem mais reconhecer o amigo deles. O amigo que foi destruído pela vida, pelas drogas. E sabe, o que eu quero trazer aqui essa noite, irmãos, é que será que nós como igreja, nós não estamos mais nos reconhecendo?
Será que nós como igreja, nós que somos o corpo de Cristo, nós mudamos tanto com o tempo que parece que não é mais o mesmo a mesma igreja, não é mais o mesmo Cristo? O mundo não reconhece mais a igreja. A aparência mudou tanto, os nossos discursos, as nossas ações no dia a dia mudaram tanto, que eu acho que o mundo às vezes não reconhece mais a igreja do Senhor. Nós que somos a igreja, nós que deveríamos representar Jesus aqui na terra, muitas vezes não somos reconhecidos pelo mundo e nós mesmos não nos reconhecemos. Mas o convite que eu trago aqui essa noite, irmãos, é que a gente possa voltar para a palavra, voltar para as Escrituras e vermos como é que essa igreja afinal vivia e como que a gente pode voltar para aquilo que era o início. Vou trazer uma explicação do versículo 42 somente, porque no versículo 42 está a chave para que nós como igreja voltemos ao princípio. O versículo 42 vai falar sobre 4 pilares, 4 fundamentos, 4 práticas, 4 marcas que uma igreja saudável tem. A primeira delas, a doutrina dos apóstolos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Mas o que seria essa doutrina dos apóstolos, né? Que termo estranho. Poxa, parece um maior termo de teólogo, de professor que quer bancar de inteligente. Mas a doutrina dos apóstolos é bem mais simples do que a gente acha. A doutrina dos apóstolos é o próprio Evangelho. A doutrina dos apóstolos é aquilo que os apóstolos, os 12 discípulos de Jesus, viveram nesses 3 anos com Jesus e agora estavam espalhando, estavam passando a mensagem adiante para os novos convertidos. A doutrina dos apóstolos se dá simplesmente de 4 passos, 4 frases. Jesus é o Messias, Jesus é o Salvador, Jesus morreu pelos nossos pecados na cruz, Jesus ressuscitou entre os mortos, subiu aos céus e derramou o seu Espírito. Essa é a doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos é o ápice do Evangelho. É quando os judeus daquela época viviam esperando por uma salvação, e essa salvação ela vem através de Jesus. E hoje a gente tem que viver fundamentado nessa doutrina. Porque como é que a gente está vivendo? Qual que tem sido a palavra que tem sido pregada aqui no púlpito? Ou o que a gente está ouvindo no dia a dia de palavra? Porque se nós não estamos baseados na doutrina dos apóstolos, se nós não estamos baseados no Evangelho do Senhor Jesus, outra coisa está. A gente está fundamentado em alguma coisa. Porque o ser humano, ele de alguma forma, por natureza mesmo, ele vive a sua vida baseada em alguma coisa. Em algum filme, em algum livro, na sua condição social, na sua família, alguma coisa ele aprendeu na vida e ele baseia todos os princípios dele, tudo que ele vê o mundo lá fora, ele se baseia nisso que ele acredita. E se nós não estamos, nós como igreja, nós não estamos fundamentados na palavra do Senhor Jesus, nesse livro aqui, a gente consegue viver qualquer outra coisa. Tem uma frase bem interessante: se a gente não vive a palavra de Deus, a gente vive a palavra do diabo. Porque tudo que está fora da palavra do Senhor Jesus são coisas corrompidas, são coisas que o diabo nos ensinou e que nós muitas vezes não damos atenção. Porque se o Evangelho diz que nós não somos suficientes, que nós somos criaturas pecadoras, pessoas que precisam de uma salvação, o inimigo vai dizer o contrário. O inimigo vai dizer que tu é suficiente, que tu é um vencedor, que tu é um cara que pode conquistar tudo o que tu quiser. Basta tu se esforçar, basta tu passar na frente dos outros, basta tu ultrapassar algumas regras e tudo estará nas tuas mãos assim. Mas o Evangelho não é isso. O Evangelho é a nossa pequenez. É o momento que a gente olha para nós mesmos e nós percebemos o quão falhos nós somos.
o quanto precisamos de Cristo Jesus. E, mais do que isso, a doutrina dos apóstolos na igreja, uma igreja que vive a palavra, nos ensina uma coisa: que Jesus Cristo é um Deus que fala, é um Deus que se expressa. Porque muitas vezes a gente pode achar que Deus é um Deus muito quieto, né? Poxa, às vezes a gente clama, ora, poxa, faz vigília, faz 21 dias de jejum, e chega na hora e parece que Deus não fala nada. Mas é porque a gente está muito focado em super experiências e a gente esquece de ler a palavra de Deus, que é o princípio de tudo. Deus, ele entregou 66 livros para a gente, para que a gente possa fundamentar a nossa vida, tudo que a gente acredita ou que a gente vive deve ser baseado nesse livro. E essa aqui é a prova viva de que Deus continua falando com a gente, que Deus continua se expressando através de palavras. Segundo pilar, segundo princípio que a igreja primitiva nos ensina é a comunhão. Comunhão aqui é a palavra koinonia, uma palavra grega que significa simplesmente ser um ombro amigo. Simplesmente pegar a dor do próximo, pegar a luta que o próximo está vivendo, a pessoa que está do teu lado, e tu pegar para si mesmo. É quando tu olha o irmão do teu lado, parece que ele está se afundando, e tu, em vez de tu ficar apontando o dedo, ficar apontando para o pastor, ficar apontando para irmão, não sei o que o irmão está vivendo em pecado, tu agarra aquele irmão e tu põe no seu ombro. Isso é a koinonia, isso é a comunhão. É quando a gente quebra todas as regras, toda a timidez, a gente se preocupa com aquilo que o próximo está passando, pela sua dificuldade, né? Por muito tempo, nós, como seres humanos, a gente acreditou que fôssemos independentes. Nós não precisamos de ninguém. Eu não preciso do próximo, porque aquele irmão, ele fala muito. Aquele irmão, ele é, sei lá, petorento. O cara não toma banho. Ou é um cara que é fofoqueiro. Eu não gosto do jeito que ele prega. Eu não gosto do jeito que ele canta, eu não gosto daquilo que ele acredita, ou pior ainda, eu não gosto do partido político que ele participa. Mas Cristo Jesus, ele quebra tudo isso, ele quebra o nosso ego, né? E ele nos ensina que a igreja é uma união, a igreja é comunhão com o próximo, né? Mesmo que não seja favorável, mesmo que a pessoa seja diferente de si, né? Muitas vezes a gente achou que diversidade entre as pessoas era bagunça, né? Mas na verdade, em Cristo Jesus, as nossas diferenças se unem e nós crescemos em quantidade, né? Tem uma coisa na física muito interessante: os átomos, né? Quando eles estão dispersos, nós chamamos de gás, como o oxigênio, o hidrogênio. São moléculas, são átomos dispersos aqui no ar, tão dispersos entre si que tu não consegue ver. Mas quando tu faz algum processo físico, como a condensação, tu concentra esses átomos num nível que eles começam a se tornar visíveis, começam a se tornar palpáveis. Como o gás, quando ele se torna água, quando ele volta a se tornar água, ou quando ele se torna um gelo, é como se tu estivesse vendo algo que antes era invisível, agora tu consegue tornar aquilo visível, tu consegue tocar, tu consegue mergulhar tua mão na água. E a igreja, quanto mais dispersa a gente está, quanto mais a gente se afasta uns dos outros, menos a gente consegue aparecer para o mundo, menos Jesus aparece. Mas quando nós, irmãos, esquecemos as nossas diferenças e nos unimos novamente num só corpo, numa só família, Cristo volta a aparecer. Porque nós, como igreja, nós somos o Jesus visível aqui na terra. Jesus nos trouxe a missão
te representava aqui. E se a gente não se une, se a gente não se junta pelo propósito só que é viver o Evangelho, então nada disso aqui vale a pena. Porque ninguém está conseguindo ver Cristo em nós, ninguém vê Jesus na nossa vida. Ninguém vê Jesus aqui dentro, ninguém tem vontade de vir aqui no culto. Porque nós somos uma igreja dispersa, uma igreja separada. Uma igreja que não olha para o lado e vê o irmão machucado e vai lá e ajuda ele. E a comunhão, ela aponta para mais uma coisa que Deus é. Se a doutrina dos apóstolos ensinou que Cristo, Jesus, é o Deus que fala, então a comunhão, ela nos mostra como Cristo Jesus, ele anda junto com a gente. Como que Cristo Jesus é o Deus que acolhe, é o Deus que abraça. E nós, como irmãos, devemos representar Jesus e abraçar também o nosso irmão do lado. Aleluia! Terceiro pilar de uma igreja saudável, além da doutrina, da comunhão, é o partir do pão. E o partir do pão aqui, irmãos, pode significar duas coisas, mas elas não se anulam. O partir do pão pode ser a Santa Ceia, e cremos que sim, o partir do pão aqui está falando de Santa Ceia, mas também está falando de simplesmente comer junto, comer refeições junto, né? Isso é incrível, porque naquele tempo, Santa Ceia e refeição era a mesma coisa. Santa Ceia não era a gente partir um pão, só uma migalha e a taça. Era realmente fazer um banquete, né? E dava todo mundo convidado. Era na casa do pastor aí. Aliás, isso não é uma indireta com o pastor Diário. E era esse momento realmente de união para se alimentar, para poder conversar, para poder rir. Esse é o momento de descontração que a gente precisa. E parece que com o tempo, nós como igreja, a gente foi perdendo isso, né? Parece que a gente foi perdendo a vontade de visitar o irmão, né? Porque, poxa, o tempo está tão corrido, a rotina está tão apertada, calendário, não dá tempo de ver o irmão, não dá tempo de olhar para a cara do irmão. Porque, por causa do tempo, trabalho, os planos, a gente prefere chegar aqui, cumprimentar, ir embora e vai ser uma nova semana. Mas esquecemos que igreja não é somente um compromisso aqui nesse tempo, nessas quatro paredes. Igreja é momento de união, é momento de realmente rir, de contar história, é momento de conhecer o amigo do lado, é momento de realmente de comilança, cara. Só que a gente tem que tomar cuidado com a gula, né? Mas de qualquer forma, a Santa Ceia é esse momento de banquete. E Deus nunca foi contra comida, nunca foi contra banquete. Na verdade, uma das parábolas mais conhecidas de Jesus fala sobre um rei que convida todo mundo para o seu banquete. E nós, como igreja, a gente deve viver esse momento também. Aleluia! Mas, além de a gente rir, comentar sobre contar histórias, partir do pão é um momento de relembrar realmente aquilo que Jesus fez por nós, né? Nós conhecemos muito bem o texto de Coríntios, quando diz que a ceia é para nós relembrarmos, né? Jesus diz, fazei isso em memória de mim. Então, nesse momento também é um momento de a gente relembrar, é um momento de a gente trazer à memória aquilo que Cristo fez por nós na cruz. E eu acho que esse é um princípio que a gente cada vez mais temos esquecido de viver como igreja. O momento de desacelerar nosso coração, de voltar os nossos olhos para a mesa e lembrarmos daquilo que Jesus fez por nós, daquilo que Jesus fez pelo irmão do lado, daquilo que Jesus fez pela minha família, pela tua família. Como que nós temos gastado o nosso tempo, né?
Será que tudo isso aqui, será que a nossa vida como igreja vai se resumir somente ao culto de quinta, de quarta, de domingo? Ou será que a gente vai abrir as portas das nossas casas e deixar o irmão entrar, deixar o irmão rir e conversar até meia-noite, deixar a gente conversar e poder relembrar daquilo que Jesus fez por nós? E o partir do pão, ele nos relembra de outra coisa que Jesus é. Se a doutrina falava que Jesus é um Deus que fala, a comunhão é um Deus que acolhe, então o partir do pão é sobre Jesus ser um Deus que nos relembra, nos traz à memória coisas boas, coisas que fazem sentido, coisas que fazem a gente poder acordar pela manhã e saber que Ele continua sendo fiel. O quarto pilar e o último são as orações da igreja. E oração é um assunto muito disperso, né? É um assunto muito grande. Não tem como só numa noite só eu falar sobre oração, porque oração é tudo. Né? Oração é a respiração da igreja. Se a igreja não ora, a igreja não respira. A igreja está morta, se a igreja não ora. E a gente tem que tomar cuidado com isso também, porque cada vez mais a gente tem pensado em agir pelo próprio braço e fazer nossos planos e fazer do nosso tempo, no nosso ritmo, né? A inteligência artificial está aí para mostrar o quanto que a gente hoje quer agilidade, né? A gente não quer nem mais pensar, nem mais refletir, é só pesquisar no GPT, em qualquer inteligência artificial e já era, tá ali a resposta pronta. Tá com fome, só pede um iFood, já era, tá na porta da tua casa já a comida. Porque a gente não tem mais tempo para pensar, momento para simplesmente fechar a porta onde o Pai está em secreto e nós orarmos, colocarmos nossa vida em oração, termos saudade, termos vontade de conhecer o nosso Deus. Porque oração é sobre um filho que se sente saudade do Pai. É um filho que tem vontade de passar tempo com o seu Pai. E nós, como igreja, como nós temos agido diante disso? Quanto tempo nós temos gastado no nosso dia para colocarmos as nossas preocupações, nossa vida diante do Pai? Será que a nossa igreja é uma igreja que depende do Senhor? Ou será que a gente depende só de nós mesmos? Fica uma reflexão para nós. E se Cristo foi tudo que eu falei até agora, então as orações mostram que Jesus Cristo é um Deus que ouve o clamor do povo. Jesus é um Deus que fala, é um Deus que acolhe, é um Deus que relembra e é um Deus que ouve as orações da igreja. Mesmo no momento de maior silêncio, mesmo no momento de maior dificuldade, no momento que a gente acha que não vai ter jeito, Jesus continua nos ouvindo, continua ouvindo o teu choro pela noite. Nós precisamos fundamentar a nossa vida nisso. Precisamos colocar a nossa vida na palavra, que é a doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Porque através desses 4 pilares, a igreja consegue viver tudo isso que é descrito. Fala sobre pessoas sendo curadas, pessoas sendo transformadas, pessoas vendendo tudo que tinham para poder sustentar pessoas necessitadas. E mais do que isso, ainda fala no versículo 47 que eles louvavam a Deus no templo, louvavam a Deus em qualquer lugar, e as pessoas, o povo que não era cristão, sentia admiração por eles, irmãos. Sentiam simpatia, sentiam
uma alegria em poder ver o povo de Deus louvando e tentar entender de onde está saindo tanta alegria desse povo, de onde está saindo essa empolgação. Eu quero conhecer isso, esse motivo, eu quero conhecer esse Deus que eles tanto adoram. E o que aconteceu nesse meio tempo para que hoje seja o contrário? Para que hoje, quando a gente adora o Senhor, o que mais tem é críticas no mundo. O que mais tem é pessoas se revoltando, pessoas querendo acabar com a igreja. Talvez porque o mundo não nos reconhece mais. Não reconhece mais o Cristo, Jesus. Fica essa reflexão, porque uma das notícias que parece uma notícia incrível. 83% do Brasil hoje em dia é evangélico. Mas a gente não vê as mudanças. A gente não vê o Brasil, que é um país complicado desde o começo. A gente não vê um Brasil transformado. A gente não vê a política, a sociedade, as crianças, as famílias, a arte sendo transformada por Jesus. A gente simplesmente vê um Brasil em ruínas. E isso não baixa a conta. O cálculo não fecha. Se grande parte do Brasil é a igreja, que igreja é essa que não tem transformado esse Brasil? Quem nós somos no dia a dia que não tem transformado esse mundo, esse país? Cadê a oração? Cadê esse Deus que fala? Esse Deus que ouve? Cadê esse Deus que acolhe? Se nós somos pequenos Cristos aqui na terra, se nós somos realmente o corpo de Cristo, se é que nós não estamos matando o próprio Senhor? Porque se nós somos o corpo, mas nós não nos movemos, nós não fazemos nada, nós estamos deixando Jesus como simplesmente uma lembrança do passado e não uma pessoa presente no nosso cotidiano. Nesse momento, aleluia, queria orar com vocês, pode ser sentado mesmo, e fazer um convite. Se alguém não conhece o Senhor Jesus, mas gostaria de entregar sua vida a Ele. Eu não sei se alguém aqui é visitante, primeira vez aqui, mas se alguém quer entregar a sua vida para o Senhor Jesus, quer conhecer esse Deus que ouve a sua dificuldade, o Deus que fala com você, que te acolhe na dificuldade e que te relembra. Quem quiser entregar essa vida para Ele pode vir à frente, entregar sua vida. Mas com o resto estarei orando para que nós como igreja possamos nos despertar e relembrar aquilo que faz a gente permanecer como igreja do Senhor. Amém? Senhor Deus eterno Pai, muito obrigado, Jesus, porque a Tua palavra foi pregada, Senhor Deus. Eu te agradeço, Jesus, por tudo o que nós podemos entender hoje. Senhor Deus, somente Tu sabes a dificuldade dos irmãos aqui essa noite. Somente Tu sabes o que eles têm vivido no dia a dia, as suas dificuldades, a sua rotina.